Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um conteúdo aqui no nosso canal, onde nós falaremos muito sobre o Botafogo, que está aí acertando algumas contratações. São mais de 500 milhões de reais nesta primeira janela de transferências. Mas para mais conteúdo, deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Barroso. O Botafogo já anunciou hoje o Nathan Fernandes, né, ex-Grêmio, e agora está encaminhado para a contratação do Santi Rodrigues, 25 anos, está lá em Nova York, no New York City, e vai assinar com o Botafogo até 2028. Agora, depois do não do Bitelo, depois de algumas tentativas frustradas do Textor, acho que ele encontra, efetivamente assinando esse contrato do Santi Rodrigues, o substituto pro Almada, né? Ponta que vem para dentro, as características são parecidas. E observação do scout do Botafogo. Não são jogadores que estão no radar dos grandes predadores de mercado. O Botafogo é um clube com um scout muito competente, comandado pelo Alessandro Brito, né, quase o diretor de futebol do Botafogo nessa remodelação. Não são os reforços que chacoalham a estrutura, mas o Botafogo já mostrou que ele é muito bom para identificar bons reforços, sem precisar que a estrutura seja chacoalhada. Então, eu confio no trabalho de recrutamento do Botafogo. Precisa de mais quantas contratações? O Pascoal, quando fala em reestruturação, assim, perdeu o Luiz Henrique e o Almada do time titular, mas perdeu muitos jogadores de banco, né? A recomposição do elenco, eu acho que é uma recomposição que precisa ser bem robusta, né? Porque perdeu praticamente todo o banco de reservas. Né? Você falou aqui no último programa... Só meninos, basicamente meninos. Quando foi mudar o time no Clássico, olhou para o banco, só tinha garoto. O mais experiente era o Patrick de Paulo. Então o Patrick de Paulo está se recuperando do futebol, e isso é muito importante, é muito bom. Tem um menino ponta ali que joga pela direita. O Lobato. É bom jogador. Então, você tendo essas opções, né? Claro que o Santi não é o Thiago Almada, né? Vamos falar logo o português, claro. Mas pode ser, né? Um jogador de 25 anos... Não? O Almada é de outro patamar, como diz aquele jogador do Flamengo. Não estou comparando individualmente, mas eu digo para o coletivo. O Almada é de outro patamar. O time do Botafogo precisa potencializar o Savarino. O Savarino parou de jogar, porque não tem quem o potencialize. Se você sacrificar o Savarino para jogar pelo lado do campo, como ele jogou no Atlético, você não terá o Savarino. Mas para ter o Savarino, você precisa de alguém para potencializá-lo, para trocar de posição, fluir pela ponta, entrar e tal. E esse era o Thiago Almada. O Thiago Almada é um jogador de seleção da Argentina. Eu estava vendo tá na moda o negócio de corte na internet, né? Tá vendo um corte do Rafael, ex-lateral do Botafogo? Sim. No podcast do meu amigo Getúlio Vargas, grande GV, um beijo para ele. E o Rafael estava jogando no Botafogo até, né? O Rafael falou assim, o Almada é superestimado. O bom era o Savarino. Segundo o Rafael, o Almada... Ele deu muitas declarações polêmicas nesse podcast. Beijo pro GV. Savarino que é um cara que precisa de alguém para potencializar, porque ele é de fato muito bom jogador, mas eu não sei se sendo o único meia de articulação da equipe, se você explora da melhor forma. E o Santi Rodrigues é um cara que pode contribuir nesse caminho. Ô Capita, a gente fica muito com a sensação de que essa reformulação tá demorando, né? Mas assim, o nosso filho da Gávea aqui no meu ouvido agora falou assim, o Botafogo já tem 8 contratações. Sim. E aí eu peguei a lista, porque a gente fica muito nessa expectativa de ver a remontada. Sim. Mas as peças estão chegando. O Nathan Fernandes, que foi anunciado, é o atacante. Juan Cruz, também atacante, chegou, veio do Ludogorets. O David Ricardo, o zagueiro que veio do Ceará. O Jovinho, 22 anos. Arthur machucou, mas chegou. O Wendel veio do Zenit. Encaminhou assim. Esse é bom jogador, esse aí o Wendel ainda não veio. Ainda não veio. Ele virá. Léo Link, Cauã Lindes, Jair e o Jefinho. Então, assim, existe um processo de reformulação e de remontagem desse elenco. É que a gente fica na expectativa de saber se vai dar tão certo como o anterior, né? Mas existe um processo em andamento. Sim, mas é como o Zupac falou, né? É a confiança no departamento de scout do clube. O Botafogo trouxe jogadores, por exemplo, ano passado, que talvez pouca gente conhecia, e tinha também uma interrogação o que produziriam, e os caras deram muito certo. Eu acho que é isso. Eu acho que o Botafogo confia no scout, eu acho que tem esse trabalho, a gente tem que respeitar, porque é algo que vem dando muito certo. Desejar sorte ao Caçapa também, que chega ao Botafogo, né? Como interino, né? Como interino, assim, mas a gente falou muito do Felipe, seria muito bom se esse interino desse certo, e aí as coisas fossem se protelando e o Caçapa tivesse um pouco mais de oportunidade, porque é um cara
assim, tem um currículo também como treinador fora do país, que quando esteve no Botafogo no período, ele conseguiu entregar o que se esperava dele, né? Ele cobriu uma lacuna e o Botafogo conseguiu pontos importantes quando ele estava exercendo a função de treinador. Então é isso. Sorte ao Caçapa, um abraço, irmão. Você é muito competente. O Caçapa é um cara muito correto, que vem como interino, auxiliar permanente do clube, mas que talvez pode ser que com o trabalho sendo estabelecido ali, não sei, né? A gente não é o Textor, mas pode ser que ande um pouco mais, que ele consiga em alguns jogos mostrar o trabalho e talvez em algum momento também ser efetivado. Acho que não é o princípio básico do Botafogo. Não é a intenção Eu acho que inicial, isso, né? é mantê-lo como auxiliar permanente, que será muito importante para o Botafogo, e trazer um treinador com um pouco mais de renome. Mas assim, a gente deseja sorte ao Caçapa porque ele merece. Só o fato de segurar o Caçapa ali como alguém permanente, eu já acho positivo. A gente tem um pouquinho de tempo. O Botafogo está no mercado de transferências em busca de novas contratações para a temporada 2025. E nessa primeira janela, o Botafogo já gastou aí aproximadamente 500 milhões de reais em novos reforços. O Botafogo anunciou a contratação do atacante Nathan Fernandes, que vem em uma operação que gira a casa dos 7,5 milhões de euros, né? Isso aí podendo chegar a 10 milhões de euros, aí caso o jogador bata algumas metas. Outro jogador que o Botafogo acertou a contratação é do meia uruguaio Santiago Rodrigues. O Botafogo acertou em 17 milhões de dólares, que dá quase 100 milhões de reais aí no novo reforço do Botafogo para essa temporada, na primeira janela do Botafogo, que está sendo muito boa, e aí os jornalistas esportivos estão debatendo sobre essas contratações. Existe a possibilidade da chegada também do meia atacante paraguaio Jesus Medina, do Spartak Moscou da Rússia. A negociação está avançada e o jogador também tem chances de chegar aí para vestir a camisa do Botafogo nesta temporada. Existe também a possibilidade de outros reforços chegarem, como o do atacante colombiano do Bragantino, Henry Mosqueira, que está aí junto aos seus empresários negociando para jogar no Botafogo ainda nesta temporada. O jogador quer muito vestir a camisa alvinegra. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.